Muito bem, vamos lá então. O nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos na última parte, a severidade da lei. São 13 capítulos, nós estamos no capítulo 6. E vamos continuar então com a história que nós iniciamos no encontro anterior. Lembrando que a primeira parte, né, das partes anteriores desse livro, nós conhecemos um pouquinho sobre a história de Leonel e os judeus da época da Inquisição e depois no século XX, né, todo aquele processo de obsessão durante 4 séculos e depois o processo de transformação desses espíritos que dariam continuidade ali na sua evolução. E agora nessa parte final tivemos aqui uma história paralela que se desenvolvia, né, as duas histórias contadas por Dr. Bezerra de Menezes. E nessa história nós lembramos ali no início do século XX, nós então tínhamos aqui a presença de Dr. Bezerra de Menezes dando assistência a uma família. A gente só rapidamente aqui para darmos uma contextualizada. Dr. Bezerra de Menezes já havia desencarnado no começo do século XX. Ele então prestava uma assistência a uma família de jovens recém-casados, né, para quem não se lembra. Então, bom dia pessoal que chegou. Jovens recém-casados, e no trabalho de parto a jovem do casal estava ali tendo complicações sérias, né, para que a criança nascesse de uma forma saudável. Diante dessa complicação, nós lembramos que era numa pequena cidade no Rio de Janeiro, no começo do século, e poucos recursos, muitas dificuldades por um atendimento mais específico para aquele caso. E aí então, uma pessoa da família, fazendo uma prece a Antônio de Pádua, que conforme o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós, era ali uma encarnação de um dos apóstolos de Jesus. E aí então, Dr. Bezerra de Menezes foi acionado no plano espiritual para que desse essa assistência. Ele foi lá, fez ali aquele trabalho, né, dentro do ambiente fluídico que era possível, ajudando inclusive o médico que se encontrava presente ali prestando assistência para aquela família. E aí então correu tudo bem naquele caso, né, e a orientação que o Dr. Bezerra recebeu era exatamente que prestasse essa assistência para que não houvesse uma antecipação da desencarnação daquela jovem, né, já que ela estava ali cumprindo uma existência que tinha uma necessidade de um reajuste diante do passado delituoso que ela havia praticado. E aí então, resolvido esse caso, a criança nasceu, a jovem ficou ali numa condição saudável, né, para que tivesse uma vida normal depois. Mas aí entra a segunda parte dessa história que nós estamos estudando. Dr. Bezerra, após esse cuidado todo, percebeu a presença de uma entidade, de um espírito ali naquele quarto onde a assistência era prestada, e era um espírito com a aparência de um ex-escravo, de uma aparência bastante assustadora, que se encontrava ali presente e que tinha de alguma forma contribuído para o agravamento daquela situação. Era mais ali um caso de um processo obsessivo. O espírito que se encontrava ali presente, o espírito amigo, que se encontrava ali presente ajudando também na assistência àquela jovem, explicava então ao Dr. Bezerra de Menezes os dramas que remontavam daquele passado. E aí Dr. Bezerra, claro, com toda a descrição, disse que respeitaria, né, o anonimato, respeitaria ali o segredo daquela família, mas então esse espírito amigo disse que era importante, né, comentar com ele, até porque, como ele era um amante das belas letras, que era a expressão utilizada para aqueles que gostavam da literatura, para que essa história fosse então contada para nós encarnados, para termos uma ideia exatamente do que se trata aquele caso. E aí então aqui no final, né, vou ler rapidamente aqui para vocês, diz assim para nós o Espírito contando: o drama, cuja segunda parte acabamos de assistir,
A primeira parte foi o parto complicado. Na segunda parte vem agora o espírito ali presente. O drama, cuja segunda parte acabamos de assistir, teve origem nos dias depressivos do Brasil colônia. Oh, meu irmão, quase que de um modo geral, julgam os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus civilizados e aristocráticos tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias da colonização afro-portuguesa dali mesmo, do Brasil primitivo e infeliz de antanho. Ou seja, o que ele chama atenção é que a maioria de nós está comprometida com esse passado escravagista, colonialista do Brasil. Então muita gente pensa, não, eu vim da Europa, eu vim daquele lugar porque eu gosto muito de lá. E na verdade nós temos aqui um compromisso bastante sério com o nosso próprio país, a história dramática que foi vivida nesse país. Certamente que emigraram para a terra da Santa Cruz, terra de Santa Cruz, falanges de indianos, de gregos, de franceses, de espanhóis, de orientais, que nesse país reencarnam na esperança de se furtarem aos velhos ambientes onde delinquiram vezes seguidas e cujas paisagens aviventariam em suas consciências as acusações mórbidas do passado, as quais, nas próprias sutilezas mentais, agiriam como intuições angustiosas. Todavia, será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta à alvorada da abolição da escravatura africana, que em seu seio medrou profusamente, tripudiou sobre os deveres do cristão, escravizando em condições acerbas homens inofensivos e fáceis de se conduzirem para Deus, porque na sua maioria não eram mentalidades primitivas, e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos, que buscavam redenção sob a iluminação da cor negra, humilde e cativa, arrependidos de desejosos do progresso, e cujos sofrimentos e lágrimas ecoam ainda nas ondas do éter adjacente do país, como estigma infame, caindo então o seu desarmonioso efeito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através do feito reencarnatório. Aqui então, o que o Dr. Bezerra de Menezes recebe de informação sobre a formação espiritual do Brasil, porque é interessante a gente observar também esse ponto. Poucas vezes nós encontramos detalhes sobre a história do nosso país, mostrando que muitos indivíduos que viveram em grandes civilizações do passado acabaram, devido aos delitos que praticaram, de tantas e tantas dificuldades que criaram para si mesmos, reencarnaram em condições bastante submissas, bastante humildes, como por exemplo em nações africanas daquele período, como também no presente hoje. Desses irmãos então, no Brasil acabaram sendo trazidos para cá na condição de escravos, lembrando que o Brasil estatisticamente é considerado o país que teve o maior número de escravos na história da humanidade. De tudo aquilo que nós ouvimos falar de escravidão desde os tempos mais antigos, na época dos gregos, dos romanos, na época das grandes civilizações do passado, Egito, Mesopotâmia, ali naquela região toda, até mesmo na Idade Média e tudo mais, o Brasil conseguiu nesses 4 séculos, nesses 3 séculos e meio, 4 séculos que nós tivemos aqui desse período colonial escravagista, a maior quantidade de indivíduos escravizados. Então, temos ali pessoas que vieram de outras nações para a África e foram trazidos para cá como escravos, e nós mesmos, descendentes desses povos que colonizaram aqui o Brasil, fomos responsáveis por essa colonização nessa condição escravagista. Então, dá para perceber os elos dolorosos do passado que o Brasil criou, ou seja, para a população brasileira criou. Então, nós estamos aqui hoje, tentando resolver esse passado, resolver esses dramas do passado, para que nós nos tornemos uma nação que possa promover de fato a elevação espiritual de todos nós, já desprendidos desse passado negativo. Então aqui nós temos um caso específico sobre isso que foi trazido para nós.
E continua aqui o Espírito dizendo: assim é, meu excelente irmão, as leis eternas, estabelecidas pelo Senhor Supremo para a regência da sua criação, jamais serão impunemente desacatadas. As sociedades brasileiras de hoje sofrem consequências inevitáveis dos feitos ímpios anteriores à lei de 13 de maio de 1888, que foi ali a data da abolição da escravatura no Brasil. Aliás, a sabedoria dos evangelhos adverte, quando declara que a cada homem será concedido de acordo com os seus próprios atos praticados. Aqui esse eu, interessado no palpitante assunto. Então, o interessante é que, se nós tivéssemos condições de elaborar um estudo mais aprofundado sobre o desenvolvimento do país, do Brasil, desde a sua descoberta em 1500 até os dias atuais, nós teríamos ali histórias bastante curiosas, bastante tristes, comoventes, mostrando essa mistura de indivíduos que vieram para cá com o objetivo de resgatarem seus passados e, ao mesmo tempo, indivíduos que vieram para cá criando novas situações negativas. Então nós teríamos ali um livro calibroso com muitas e muitas passagens, muitas e muitas histórias para ilustrar aqui a construção do nosso país. Então, cada país, interessante, só para a gente poder fazer um parêntese aqui nesse assunto, cada nação é formada pelo histórico do seu próprio povo. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma crise, como que acontece na Venezuela, como que aconteceu em alguns países da América do Sul, na América Latina, acontece na Síria, acontece países de grandes conflitos, em que se envolvem em grandes guerras, como foi o caso da Alemanha, da então União Soviética, dos Estados Unidos. Cada nação foi formada a partir da história que vivenciou, envolvendo seus indivíduos, as suas tendências, as suas ações. Então, poderíamos escrever uma grande enciclopédia contando a história de cada um desses países, falando do Japão, da China e tantos outros. E aí nós perceberemos então que essa visão que a doutrina espírita nos proporciona, falando sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, as leis de afinidades, a necessidade de resgate, nós aplicaríamos todos esses conceitos que são basilares, não apenas para a doutrina espírita, mas para a própria lei que rege aqui o nosso universo, não apenas o nosso mundo, mas o nosso universo como um todo, já que todos os espíritos estão submetidos às mesmas leis divinas, nós conseguiríamos então ver na prática de que forma que tudo isso acontece. Kardec trouxe para nós aquela pequena introdução sobre as expiações coletivas, que foi publicada no livro Obras Póstumas, que nós já estudamos, e ali dá para ter uma ideia das expiações individuais, das expiações familiares e das expiações coletivas. Então, se hoje nós reclamamos das dificuldades do nosso país e pedimos grandes mudanças, há a necessidade de nós entendermos que nós estamos vinculados à nossa própria história. Ou seja, não estamos aqui sendo punidos por algo que não nos diz respeito, mas simplesmente estamos aqui cumprindo aquilo que nós mesmos, ou melhor, estamos aqui recebendo aquilo que nós mesmos semeamos. É uma colheita que nós estamos fazendo agora, e há necessidade de, a partir dessa colheita, nós fazermos ali uma nova transformação. Sim, a história da humanidade como um todo, Tico e Teco, independente das fronteiras, a história da humanidade ela é uma história de equívocos, de progresso, de construção, de destruição. Então todos nós aqui estamos apenas vinculados, cada um dentro do seu próprio grupo espiritual, cumprindo aquilo que foi feito no passado. Então agora, sem dúvida, é hora de nós começarmos a recolher esse lixo, não apenas recolher o lixo, mas reciclá-lo, que é o mais importante, aprendendo com o passado, fazendo bom uso dessas experiências que foram adquiridas anteriormente. Então, como eu falei para vocês, certamente seria assim, muito interessante se nós tivéssemos um livro que trouxesse para nós as revelações que tratassem do passado do nosso país, desde a época do seu descobrimento com os indígenas, falando da escravatura, da colonização,
depois falar dos espíritos que vieram para cá, esses casos que poderiam ilustrar a nossa própria história. Teremos assim um volume belíssimo, falando de um país que estava ali sendo construído desde daquela época, trazendo ali os instintos mais selvagens, mais primitivos, até hoje, quando nós tentamos trazer aqui, fazer uma nova construção a partir do entendimento dessas mesmas leis divinas, a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Bom dia, pessoal que chegou. Continuando, vamos lá. Então, o amigo continuou expondo o seguinte, contando aqui a história daquela jovem, que passava por aquela dificuldade, e aquele espírito que foi então escravo, que estava ali presente para poder subjugá-la, buscando ali uma vingança pela sua história. Vamos conhecer um pouquinho então desse drama que foi passado para nós. Pouco antes do drama, em que se envolveram vários brasileiros natos ilustres, desejosos da libertação do seu país da legislatura portuguesa, época fértil em acontecimentos trágicos e muito delicados, que ficaram esquecidos pelos homens, porque o Brasil de então não mereceria acato da metrópole de além-mar para que o sofrimento de seu povo fosse devidamente consignado na história, ou seja, pelas proximidades da época em que se verificou a conjuração denominada Inconfidência Mineira, na então província de das Minas Gerais, chegara de Portugal, com destino a essa localidade da grande colônia, um alto funcionário da coroa portuguesa, dizendo-se licenciado para estudos e aventuras pelo interior de Minas, acompanhado da esposa, que, ávida de emoções e conhecimentos novos, se negara a continuar no seu velho casarão de Lisboa, sozinha e entristecida, enquanto o marido corresse terras e mares estranhos. Por essa época, não seria aconselhável a uma dama bem nascida aventurar-se a viagens tão longas e arriscadas. Proibia o preconceito social, seria desdouro imperdoável mesmo para uma esposa abandonar-se às peripécias em terras desconhecidas, e a própria lei não concederia licença para tal fim, a não ser que motivos muito significativos justificassem o feito. Não o entendeu assim, porém, a esposa, muito jovem ainda, do funcionário licenciado, pois que, não conseguindo das autoridades permissão para acompanhar o próprio marido nas suas aventuras pelas intempéries da grande colônia do Brasil, infiltrou-se sutilmente na marinhagem do veleiro que faria a travessia do oceano, e já em alto mar apresentou-se ao estupefato esposo, disfarçada de vestes masculinas, protegida que fora por um oficial de bordo, amigo da família, aportando no Rio de Janeiro 4 meses depois, sem maiores empecilhos, já que sua beleza e sua juventude, aliadas à esperteza de que usara, cativaram igualmente o comandante da nau transoceânica. O oficial amigo, no entanto, cujo nome seria Fernando Guimarães, afirmando-se investido de certa missão secreta no Brasil, conferida por seus superiores, desligou-se da profissão e cedeu ao convite afetuoso do casal de esposos para que viesse em sua companhia como se membro da família fora, uma vez que igualmente pretendia dirigir-se à importante província, cujo governador seria então o senhor Visconde de Barbacena. A aventura sempre foi o traço primordial do caráter lusitano, e seguiram, então, os 3 amigos em busca da realidade de um Eldorado, cuja fama seduzia os europeus. A gente lembra aqui que Eldorado era o nome dado a uma cidade que era procurada, seria assim a Atlântida daqueles europeus, uma cidade feita de ouro e prata, feita de ouro, principalmente naquela região dos Andes. Então, a famosa Eldorado era procurada por todos os lugares. E aqui no Brasil, em Minas Gerais em especial, onde nós tínhamos ali as descobertas de grandes jazidas de pedras preciosas, de metais preciosos, muitos aventureiros vinham para cá também procurando essa Eldorado, essa cidade dourada, que traria tantas riquezas para tantas pessoas aqui na América, na América colonial, principalmente na América Latina. Continuando.
Adquirir ao casal, então, 2 escravas negras para os serviços caseiros. E Fernando, agora integrado na família como irmão assaz querido, entendeu necessária também a posse de um escravo do sexo masculino, que se prestasse aos serviços externos, o trato de animais inclusive. Colocou, portanto, anúncios. Deixa eu só me procurar de novo aqui, tá. Colocou, portanto, anúncios pelas tabernas e casas de negócios nos dias de espera passados no Rio de Janeiro, servindo-se de pequenos cartazes dizendo da urgência na compra de um escravo resoluto e valente para servir em viagens pelo interior da colônia, e que bem manejasse a foice e o facão de caça, e que se encorajasse a caçada às feras através dos matagais, pois desejava Fernando, que já caçara na África, aproveitar ensejos para negociar com peles, a fim de disfarçar a missão trazida da metrópole. Dizia consigo próprio, esperando mesmo obter alguns exemplares das famosas onças brasileiras para transformá-las em luxuosos tapetes que venderia no reino a bons preços. Bem cedo conseguiu o que precisava. Chegara aos seus ouvidos que certo fazendeiro, dos limites que hoje se transformaram no aprazível arrabalde da Tijuca, no Rio de Janeiro, entregara às autoridades um escravo rebelde, a fim de que fosse julgado e, quiçá, condenado à morte. O infeliz negro via-se acusado de todos os lados pelo crime de homicídio nas pessoas de nada menos de 3 capatazes da dita fazenda e de um negrinho de 15 anos de idade, também escravo, que aparecera afogado nas águas de um riacho próximo. Não obstante, o réu negava veementemente a autoria dos crimes, e porque não existissem testemunhas, as autoridades indecisas apelaram para o juízo da Igreja, ou o juízo de Deus, nas pessoas do clero oficial da capital da colônia, e estas, muito prudentes e justiceiramente, deliberaram mantê-lo preso até ver se resolveria a confessar o delito ou se porventura alguém, por ele se responsabilizando, o levaria sob um processo de compra legal, visto seu antigo senhor não querer mais admiti-lo em seus domínios e as autoridades se quedarem indecisas em condená-los sem provas suficientes e também em deixá-lo em liberdade diante de tão sérias acusações. Apresentou-se então Fernando Guimarães no local indicado, a examinar a mercadoria, a venda e as condições da compra. O homem de caráter aventureiro, habituado à intrepidez do comando de marinheiros e às brigas marítimas com piratas, constatou que lhe convinha a aquisição e, sentimental a despeito de tudo, como todo verdadeiro português, sentiu-se compadecido ao verificar o escravo algemado de pés e mãos e que por seu corpo pronunciadas cicatrizes, produzidas por chicotes, assinalavam os maus tratos recebidos de seus senhores. Aqui a gente já começa também a criar um perfil dessa personagem, porque quando nós falamos da escravidão por si só, ela já é uma grande violação, né, contra o indivíduo, contra a sua consciência, e somado a isso ainda vem os maus tratos decorrentes dessa condição. Então toda a agressividade que o indivíduo vai sofrendo vai fazendo com que ele se torne cada vez mais endurecido, cada vez mais revoltado com a sua condição. É daí que inevitavelmente nós temos aqui no Brasil as histórias de tantos e tantos obsessores que foram escravos naquela época e que atacavam então, né, para tentar subjugar aqueles que eram seus senhores, ou que eram os capatazes, ou enfim, que eram qualquer pessoa que era adepta, né, dessa prática da escravidão aqui no Brasil. E continuando. Como te chamas, amigo? Interrogou ele com bonomia a mercadoria já adquirida, cujo preço fora irrisório, dadas as desvantagens que a mesma oferecia ao comprador. É Caetano do Espírito Santo, nhonhô, para seu serviço.
A humildade entrevista nessa frase simples, proferida por um misto de timidez e espanto, por se ver bondosamente tratado, talvez pela primeira vez, comoveu ainda mais o rude marinheiro, que continuou o seu original inquérito. Queres vir comigo? Servir-me lealmente, comer bem, não receber castigos, seguir-me em minhas viagens e caçadas? O infeliz caiu de joelhos procurando beijar as mãos daquele que aparecera em sua vida como benfeitor que o salvara da morte, e respondeu: Nhonhô, serei fiel escravo, livrai-me da morte, tenho medo da forca, tenho medo. Aqui depois tem uma nota de rodapé para a gente analisar. Perdoará o leitor a não tradução do linguajar enfadonho dos antigos escravos africanos. Então aqui ela só trouxe vamos dizer assim, uma tradução da linguagem que o escravo utilizava, porque seria difícil aqui a nossa interpretação. Pelo caminho, demandando a hospedaria que ocupava com os amigos, Fernando interrogou Caetano em tom afável: Por que mataste os 3 capatazes? Dize-me a verdade, sou teu amigo. Não te entregarei à polícia, mas preciso conhecer-te bem, ainda que sejas criminoso, para poder confiar em ti. A resposta foi veemente e fácil. Nhonhô, não matei só um capataz. Os outros 2 não fui eu. Foram pai Anastácio e Totonho da porteira. Por que o mataste? Era cruel. Deixava-me com fome por qualquer motivo. Eu vivia faminto e era forçado a trabalhar. Espancava-me sem razão. Esses sinais, Nhonhô, foram feitos pelo chicote dele. Bateu em minha mãe à minha vista. E por isso, por que não dissesses às autoridades que pai Anastácio e Totonho da porteira mataram os outros 2? Nhonhô, mas um escravo não deve entregar outro escravo para ser enforcado. Eles também sabiam que eu mataram o outro e se calaram. Nós também possuímos nossa honra e nossa lei. Eles também sofriam, eram chicoteados. E o menino? Não era um menino, Nhonhô, era um escravo, um moleque. Sim, e esse? Ninguém o matou. Caiu no riacho que estava cheio e afogou-se. Ele era muito traquinas. Disseram que tu o mataste, atirando-o ao rio para que se afogasse, porque não gostavas dele. Não, senhor, não gostava dele, mas não o matei. Bati-lhe algumas vezes. Era mau e intrigante. Para receber comidas e doces, intrigava os escravos com os capatazes. Então não o mataste? Não, senhor, ninguém o matou. Caetano, confio em ti, concluiu o lusitano. Serei teu amigo. Se me servires fielmente conforme desejo, durante os 4 ou 5 anos que pretendo demorar-me no Brasil, ao regressar a Portugal não te venderei a outro senhor. Dar-te-ei antes carta de alforria. O negro beijou a mão a seu senhor, sem nada a responder. Então aqui, a primeira definição que nós temos dessa história, né? Contando um pouquinho das personagens envolvidas. De início, o casal de esposos, agora esse capítulo 7, né? De início, o casal de esposos, a quem chamaremos Rosa e Bernardino, sentiu escrúpulos em conviver com um escravo que trazia a lúgubre fama de criminoso inveterado. Mas Fernando intercedeu por ele, e sob o bom trato de seu novo amo e daqueles amigos, Caetano tornara-se tão dócil e fiel que bem depressa mereceu a confiança de todos. Rosa, particularmente, conduía-se dele e tratava-o bondosamente. Estabelecidos em Minas Gerais, a vida de Bernardino e de Fernando prosseguia entre viagens através da colônia ou adentro das matas, a caça de pedrarias, de ouro, de riquezas variadas, com temporadas muito suspeitosas em Vila Rica, onde residiam e eram considerados espiões pelos brasileiros que os temiam e se afastavam deles. Não obstante, passados 3 anos, já havendo explodido o tráfico malogro da Conjuração Mineira,
e presos os seus coparticipantes, Bernardino, como funcionário da coroa, que se dizia, não obstante a licença que proclamava fruir, via-se obrigado a visitar Lisboa, chamado a missões, explicava, tão importantes que não seria permitido expô-las a quem quer que fosse, nem mesmo a sua mulher. E como possuía já avultados interesses na famosa província e tensionasse regressar dentro de pequeno prazo, ficara deliberado que Rosa, a mulher ativa e experiente, ficaria à frente dos negócios, enquanto Fernando, amigo da casa como verdadeiro irmão, zelaria pelos mesmos enquanto, auxiliando a mulher com o seu tino experimentado, sempre que voltasse à vila. Retornando das singulares viagens com o escravo Caetano. Aqui a gente lembra que nesse período tratava-se então daquela época da Inconfidência Mineira, quando nós tínhamos a prisão de Tiradentes, o enforcamento dele também, aquela traição das reuniões que eram feitas pelos inconfidentes e tudo mais. Então é desse período que a gente está aqui contextualizando. E é muito interessante porque quando nós, falando mais uma vez daquele tema inicial, sobre aquele livro que poderia ser escrito sobre a história do Brasil, é interessante que enquanto nós observamos os livros de história, contando ali as personagens e os fatos que foram registrados, que acabaram de certa forma traçando os caminhos que o nosso país trilhou no decorrer desses séculos, é interessante que as pessoas continuavam vivendo ali suas vidas de um modo natural, entre viagens, convivências, pessoas que nasciam, que desencarnavam, criavam laços de afeto, laços de ódio, enquanto a história ia ali sendo escrita, ao mesmo tempo a história espiritual de todas as personagens também estava sendo escrita. As histórias, todas elas estavam ali sendo já registradas, trazendo ali comprometimento para o futuro para muitas delas. Então, porque de modo geral a gente pensa assim, nós tivemos ali a independência do Brasil, o Dom Pedro I, e depois ele teve ali os seus auxiliares e tudo mais, e no meio disso tudo nós nos esquecemos que esses espíritos, muito mais do que apenas escrever fatos de história, estavam ali construindo o seu próprio futuro. A maioria, futuro ali bastante problemático, bastante complicado, Então nós tivemos Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes, e outras grandes personagens que acabaram depois também se transformando em indivíduos importantes para essas grandes realizações que foram marcadas. Mas ao mesmo tempo eram pessoas que diante de si mesmas escreveram suas histórias diante da lei de causa e efeito. Então a doutrina nos permite, a partir desse entendimento mais amplo, ter essa visão mais aprofundada. Nós não vemos apenas o fato, nós conseguimos pegar uma lupa e aumentar os detalhes desses fatos e começamos a ver as personagens ali de um modo bastante diferenciado. Muito bem, continuando. Temos aqui então Bernardino e Rosa, que era esse casal. Bernardino então com esse funcionário da coroa em férias, que tinha uma missão especial, por isso veio para o Brasil. Fernando, que era aquele marinheiro que saiu daquela profissão para acompanhar esse casal. E temos também agora Caetano, que era o escravo. Temos ali então 4 personagens envolvidas nessa pequena história. Vamos lá. Ora, para um caráter invigilante e frívolo, que não associa ao próprio respeito pessoal o respeito devido a Deus, à família e à sociedade, as oportunidades para a prática do mal, ou seja, as tentações mundanas que apresentam todos os momentos sob qualquer pretexto. Rosa e Fernando, que até ali se haviam respeitado como bons amigos e irmãos, equilibrados no cumprimento do dever, pouco a pouco, animados pela ausência de Bernardino e por uma convivência assídua, deixaram-se conduzir ao sabor das paixões e sucumbiram a um delito grave de adultério, de traição aos deveres da honra pessoal e da responsabilidade a Deus e às leis do matrimônio. Bem cedo, como seria de se esperar, fez-se sentir o fruto dessa união pecaminosa. Rosa tornou-se mãe na ausência do esposo e a situação alarmante desvairou,
o senso já abalado dos amantes culpados, pois esgotara-se o prazo para o regresso de Bernardino, que era esperado dentro em pouco. E o crime foi cometido, então, no próprio dia do nascimento da criança, sob o consentimento aterrorizado de Rosa, que temia a vingança do marido, e a resolução de Fernando, com a mesma perícia e desenvoltura com que nos dias atuais são praticados os infanticídios modernos, quando mães apavoradas ante o próprio erro, ou alguém por elas, preferem mais enegrecer a consciência, assassinando um ser indefeso que necessitaria reviver para Deus, através de uma encarnação, a assumir heroicamente a responsabilidade dos próprios atos, curvando-se às consequências dos desvairamentos cometidos, consequências que, por muito rígidas, comumente poderiam realizar a reabilitação da pecadora perante si mesma e a sociedade e até perante Deus. Tivemos aqui um aborto, então, praticado por esse casal. Era pouco mais das 11 horas da noite. Vagidos comoventes de recém-nascido ecoaram pela casa solitária, chácara vetusta dos arredores de Vila Rica. Fernando toma nos braços da escrava assistente o entezinho vigorosamente envolvido em panos, a fim de que seus lamentos fossem abafados, e essa conversação efetivou-se no extremo da grande chácara, à beira de um charco, entre o ex-oficial de bordo e seu escravo preferido, tornado cúmplice de suas aventuras pelo interior da grande colônia. Então aqui não foi o aborto, desculpem, nós tivemos aqui então a criança que nasceu. Que farei do neném, Nhonhô? Bem, Caetano, não sei, eu não sei. Oferece-o a alguém por aí. Será necessário que desapareça quanto antes para se evitarem males maiores. Tu sabes. Bernardino não está. Foi uma maçada, foi... Enjeitá-lo à porta da igreja será perigoso. Serias reconhecido. As igrejas limitam com resistências. Tudo se descobriria, o escândalo estrugiria e viria até mesmo a forca. Tu sabes, não sabes? Não sabe, Caetano? Entendes o teu bom senhor, que pela segunda vez quer te tirar da forca? Entendo sim, meu bom senhor. Entendo sim, senhor. Então, será bom que ninguém desconfie, senão será forca para nós todos. A vila é pequena, poderiam falar, ao passo que aqui, nessa chácara solitária, no fundo desse charco, quem poderia mergulhar para descobrir? Entendes, Caetano? Entendo sim, Nhonhô. Como não? Caetano assassinou friamente a criança recém-nascida para satisfazer ao amo, mas receoso de que, enterrando-a aos porcos ambulantes, ou alguma plantação posterior nos terrenos da chácara, pudessem descobrir o pequeno cadáver, resolveu esquartejá-lo cuidadosamente com uma faca de caça, com a qual já assassinara mais 2 infelizes criaturas durante as viagens com seu senhor e por ordem deste. Depois do que, envolvendo os pequeninos despojos numa cobertura de lã, amarrou o singular volume a uma grande pedra e atirou-o no fundo lodoso do pântano para o repasto das asquerosas feras aquáticas. No espaço longínquo das estrelas, cintilavam lindas e tranquilas, como desejando ocultar a razão de todas as coisas, o abominável ato, contrário à harmonia das leis eternas, ato cujas repercussões se estenderiam sobre os criminosos como garras de inflexível monstro que cobririam um insulto aberrante contra a natureza, imagem do Criador sobre a terra. Penalizado, ouvindo a exposição do mentor espiritual de Angelita, aqui a gente lembra que Angelita foi aquela jovem que teve aquele parto difícil, no início dessa história aqui, dessa parte final. Então era o mentor espiritual que contava para o Dr. Bezerra de Menezes essa passagem, envolvendo essa família.
Penalizado ouvindo a exposição do mentor espiritual de Angelita, fácil fora às minhas conclusões compreender o que se havia seguido no destino daquelas 3 infelizes criaturas. Ali se encontravam elas à minha frente, muito fortemente atadas umas às outras pelas repercussões conscienciais de um grande crime, para que dúvidas me pudessem advir sobre o futuro sobre o que o futuro ainda lhes reservaria. Estudaremos, porém, com o leitor atento, o enleamento do adultério e do infanticídio praticado em Vila Rica ao tempo dos Inconfidentes nas suas consequências remotas, a fim de que o mesmo leitor, compreendendo as leis que regem os destinos da humanidade, possa esclarecer aos leigos quanto à severidade e justiça das mesmas leis, em lições prudentes e racionais aplicadas no convívio diário, lições que muito poderão contribuir para a educação das almas frágeis que ainda não puderam ou não souberam compreender que os mundos e suas humanidades são regidos por uma justiça inflexível, que, a bem do próprio delinquente, dele exigirá atos condizentes com a harmonia da criação, jamais sancionando o desvio das rotas traçadas pela legislação suprema. Aqui a gente lembra que o título dessa parte final é chamado então a severidade da lei. Agora nós entendemos o seu sentido, o porquê, né, de nós termos essa história contada nessa passagem. E o detalhe também que o Dr. Bezerra de Menezes chama a atenção é que nós, como leitores atentos, muito mais do que leitores, somos estudantes dessas leis que regem nossas vidas e que foram aplicadas nessa história com tamanha gravidade, com tamanha profundidade, e que serve para nós de exemplo para que nós transmitamos isso no nosso dia a dia, para fazer também valer essa lei de causa e efeito, a severidade dessa lei, só que agora de um modo preventivo. Conhecendo a lei, conhecendo as consequências dos nossos atos, nós moldaremos as nossas ações aqui no presente para fazer com que nós tenhamos uma vida de fato feliz. E não apenas desejar a felicidade, mas tendo uma vida com ações que mostram o contrário. André colocou para nós: entendo que tanto quem mandou quanto quem praticou o crime responderão da mesma forma perante a lei, né? Ou quem praticou responderá de forma mais grave. A gente lembra sempre, André, que Kardec, quando ele falava lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, ele falava sobre a questão de justiça, e ele chegou a perguntar para os espíritos sobre o peso das responsabilidades. E essas responsabilidades, então, elas começam a se mostrar da seguinte forma: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso significa que para aquele que tem mais entendimento, para aquele que tem ali uma influência maior, ele tem maior responsabilidade contra aquele que obedece, embora todos tenham ali a sua cota de compromisso diante daquelas ações. Então Kardec, inclusive, traz um exemplo para nós. Quem tem mais responsabilidade perante a lei? Um advogado ou um canibal? A resposta dos espíritos foi o advogado, porque o advogado ele é um homem culto, tem conhecimento da lei, enquanto o canibal age por instinto. É a sua natureza primitiva que o leva a esse tipo de prática. Então, nesse caso, nós temos ali uma responsabilidade envolvendo todos, porque mesmo aquele que é o primitivo, no caso, por exemplo, do escravo que praticou o crime, ele poderia, embora sofresse ali as consequências dessa sua negativa, poderia ter se recusado a fazer. Ele tem o seu livre-arbítrio. Mas ali, né, submisso àquela condição, ele acabou praticando o ato. Então, sim, ele tem responsabilidade. Mas aqueles que tramam, aqueles que ordenam, aqueles que apontam, são, sem dúvida nenhuma, aqueles mais responsáveis. Seria mais ou menos uma história, trazendo para a nossa atualidade, no caso, por exemplo, de uma guerra. Nós temos ali os soldados, né, que são responsáveis pela condução da guerra no campo de batalha, mas todas as ordens, todo o planejamento, tudo aquilo que foi elaborado para que a guerra acontecesse veio dos escalões mais altos. Então, esses são os responsáveis pelas tantas mortes. O soldado é responsável pela morte que ele praticou. Aqueles comandantes são responsáveis por todas as mortes que aconteceram. Então dá para a gente ter uma visão mais abrangente sobre
a posição que cada um ocupa, né, numa cadeia de acontecimentos. Aqueles que têm ali maior conhecimento, maior autoridade, maior influência, assumem responsabilidades que aqueles que praticam numa escala maior acabam tendo que assumir também, né? O Tic-Tac colocou aqui embaixo, né? Por isso Jesus diz que quem mata com a espada morrerá, né? Pela espada morrerá. Então, a mesma coisa, a lei de causa e efeito, ele é aplicado assim de uma forma imparcial, né? Enquanto nós somos muito passionais, né? Porque a nossa visão é bastante limitada, né? Detalhes, bom dia, Arpejo, bom dia. A nossa visão é bastante limitada para analisarmos um contexto que muitas vezes é tão profundo, né? Então, do nosso ponto de vista, nós vemos uma criança inocente, uma vítima inocente no presente, mas quando nós começamos a voltar para o passado, nós vemos ali então a história de cada um. E isso não significa, né? Bom dia, Ligirinho. Isso não significa que nós tenhamos que desejar que aquele que praticou o mal no passado sofra. Porque muitas vezes é assim, né? Ele está sofrendo porque ele fez, bem feito. E na nossa visão, na verdade, a compaixão acima de tudo. Porque a própria lei age de um modo muito sábio para a educação daquele que praticou aquela infração. No nosso caso, essa paixão que nós temos, né, que nos move muitas vezes, que acaba sendo até bastante irracional, faz com que nós não apenas desejemos que a lei seja aplicada, mas que o indivíduo seja castigado. Então é exatamente aquilo que difere a nossa posição daquela posição sábia de Deus, né? A lei divina vem para a educação. A nossa opinião, a nossa visão, vem a punição, o castigo, ou seja, é o simples desejo de vingança. Eu preciso procurar, André, depois eu pego para vocês e mando, tá? Eu vejo direitinho a fonte e passo, porque assim de cabeça eu não me lembro. Mas eu vou pesquisar isso e mando para vocês amanhã, tá? Vamos lá então. Depois eu procuro e passo para vocês direitinho. Pela versão digital fica mais fácil da gente procurar. Vamos lá. Diz aqui Dr. Bezerra de Menezes: olhei penalizado. Ali estava Rosa, a esposa delinquente, revivida na personalidade da formosa e sofredora Angelita. Ali estava Fernando Guimarães, o amigo infiel e sedutor Soez, o pai desalmado, ressurgido no belo varão Alípio, a quem eu vira chorar a noite toda sobre o drama do nascimento do seu primogênito. E ali também estava Caetano, o antigo escravo, perverso e dissimulado, que, ligado a ambos por laços poderosos do passado, à sombra de seus espíritos, se homisiara, renascendo como filho primogênito, sacrificado pela ciência. À frente de um parto em que acidentes imprevistos exigiram de um cirurgião ginecologista a necessidade extrema de um esquartejamento em condições dolorosas para que seu nascimento, tornado impossível pelas vias normais, não causasse a morte àquela que durante 9 meses o trouxera preso ao seu seio. O que a gente lembra aqui é que o aborto que foi praticado, ele era para salvar a vida da mãe, devido ali à gravidade, né, da situação que eles estavam vivendo, né? Então, lembra aqui Dr. Bezerra de Menezes, Angelita, que era a mãe, a parturiente, era a Rosa no passado. Alípio, que era o marido de Angelita, era o Fernando, aquele que foi, né, o amante dela. E o escravo estava ali presente, né, para poder acompanhar aquela trama toda na condição de um obsessor. Deixa eu ver aqui. Não, no caso Caetano aqui era a criança que estava nascendo, né? Vamos lá de novo. Era a criança que estava nascendo, que foi esquartejada, né? Ou seja, aquele aborto que foi realizado, e aí então exatamente pelo fato dele ter esquartejado aquela criança no passado. Então vemos essa ligação entre eles aqui. E continua, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, à frente de um parto, de acidentes imprevistos, exigiram de um cirurgião ginecologista a necessidade extrema de um esquartejamento em condições dolorosas para que seu nascimento, tornado impossível pelas vias normais, não causasse a morte àquela que durante 9 meses o trouxera preso no próprio seio.
Como espírito, Caetano, ligado a Angelita, igualmente pelas dolorosas cadeias magnéticas que estabelecem o período da gestação do feto até o momento do nascimento, cadeias que se prolongam durante toda a existência, porque incontestavelmente um filho estará ligado à sua mãe por indefiníveis atilhos psicofísicos, até mesmo muitas vezes pelo além-túmulo, afora. Caetano, culpado muitas vezes, sofria ainda os reflexos da brutal operação que sua mãe padecera no instante de dá-lo ao mundo. Súbitos estremecimentos sacudiam-no, e, apavorado como presa de cruel pesadelo consciencial, sua mente se aterrorizava ao sentir despedaçado aquele corpo que em parte ocupara, confusamente, supondo haver tornado, por magias incompreensíveis, no mísero recém-nascido de Vila Rica, o qual ele mesmo estrangulara e esquartejara para melhor encobri-lo a um esposo ultrajado em sua dignidade matrimonial. Acheguei-me ao infeliz, procurando-o no domicílio já visitado. Conjurei-o a despertar para Deus através de uma prece, a qual tentei ensiná-lo a extrair do coração. Disse-lhe da bondade paternal do Criador, cujas leis, estabelecendo uma inflexível justiça na punição do erro, também estabelecem um misericordioso ensejo para a reabilitação da alma culpada, e concitei-o a uma experiência de meditação para o arrependimento, a fim de que se conseguisse elevar das próprias misérias, vislumbrando um caminho a perlustrar dentro da harmonia a legislação divina. Mas Caetano foi surdo aos meus convites para essas tentativas, talvez pela sua grande ignorância, sem a boa vontade para o progresso, ou talvez ainda padecendo a revolta das amarguras havidas durante a escravatura. Fugiu, pois, espavorido, perseguido por visões e terrores inauditos, para retornar mais tarde ao mesmo cenário de onde se abalara, isto é, a residência de Alípio e Angelita, e ali se postando junto daquele a quem continuava considerando senhor e amo. E confabulei comigo mesmo, contemplando esse drama singular, cuja destinação, através das linhas do futuro, facilmente se delineou às minhas premonições. Aqui rapidamente, deixa eu ver. Eu acho que sim, Angelina, eu preciso olhar. Eu não lembro assim, detalhes da pergunta. Depois eu olho para vocês direitinho e posto lá na nossa lista. Tá? Fica mais fácil assim do que eu ficar especulando com vocês aqui, porque eu realmente não me lembro. Vamos lá então. Dr. Bezerra de Menezes aqui, ele começa então a traçar essas ideias, né? Bem sei, Deus meu, que para casos como esses, somente haverá a dor da expiação e dos resgates terrenos, para devidamente lavar do opróbrio a alma naufragada nos próprios deslizes. Todavia ouso suplicar que a tua paternal misericórdia dulcifique um tanto mais as arestas da jornada reparadora que esses 3 infelizes irmãos meus para si mesmos traçaram, no dia em que se transviaram dos bons caminhos apontados pela tua justiça. Aqui, pensamento de Dr. Bezerra de Menezes, elevando aqui em prece. Aqui não falou, né, do marido dela, né, do Bernardino, né? Então aqui ele não participou da história, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se tem alguma alteração um pouquinho mais para frente. Estamos aqui no capítulo número 8. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Tá. Dá pra gente fazer. Angelita convalescia lenta, penosamente. Profundo desapontamento anuviara o coração do jovem casal. Um mês após a operação, declarara ao médico assistente consternado que a cliente se tornara inválida, não lhe sendo facultada a possibilidade nunca mais de se levantar do leito para caminhar ou sequer sentar-se. Certo o acidente muito grave ocorrido durante a decisão em chamar-se o médico para se decidir a operação causara o desastre, tornando Angelita
criatura semi-morta em plena florescência de suas 19 primaveras. Desolado, Alípio encobriria da esposa a consternadora verdade, alimentando piedosamente naquele coração amante e ainda repleto de doces ilusões a fictícia esperança de um restabelecimento, no intuito de reanimá-lo, enquanto o seu próprio coração sangrava na desventura dos sonhos malogrados para uma infeliz vida conjugal. Nos primeiros meses que se seguiram, cercou-a ele de todos os devaneios, de todos os desvelos que um sentimento terno acometido de compaixão poderia inspirar, passando tardes inteiras à sua cabeceira e reservando-lhe os domingos inteiramente numa assistência integral, edificante. Pouco a pouco, porém, o irremediável estado de coisas impôs-se, cansando o ardoroso Alípio, cansando a senhora Matilde, mãe de Angelita, a qual, retornando ao próprio domicílio, abandonara a filha ao cuidado de serviçais, pretextando urgência de se reintegrar nos afazeres próprios, ao passo que o genro já se desinteressava dos serões da tarde, afastando-se do lar, igualmente aos domingos, para o almoço com amigos, regressando destarte ao antigo estado de solteiro. E Angelita, então, passou a se reconhecer esquecida pelo marido, o qual, ao sair, apressado sempre, beijava-a distraidamente ou mesmo deixava de o fazer. Reconheceu-se esquecida pela mãe, que, irritada ao visitá-la, de quando em vez, blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. E a infeliz, então, tudo observando sob o cáustico de um lento e silencioso martírio, inteirou-se finalmente da verdadeira situação a que ficara reduzida. Mas calava-se diante das impiedosas argumentações maternas e jamais irritava o esposo com qualquer queixumes ou reclamações, preferindo chorar às ocultas, discreta e altiva, ao sentir-se traste incômodo a quem toda a família desejava ver baixar à sepultura. Então, quando todas as desilusões se sobrepuseram às suas esperanças, ameaçando desesperá-la, avolumou-se em seu destino a dedicação ilimitada de um anjo bom, travestido na pessoa de uma amiga leal, cuja alma de crente se prestou, fácil e dignamente, à intervenção oculta da espiritualidade para socorrê-la no seu estranho calvário. Essa alma, favorecida pelas dúlcidas inspirações do alto, graças aos dons de bondade que sabia cultivar, foi Sarita, a jovem viúva a quem entrevimos no início dessa história. Sarita era Sara, que era uma jovem senhora de 35 anos de idade, que fez aquela prece a Antônio de Pádua pedindo que a assistência viesse. E foi essa prece que mobilizou o plano espiritual para que desse essa assistência à jovem Angelita. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa, a mais espinhosa a ser realizada, em vista dos complexos que se lhe antepõem às inspirações, começou a se desenrolar sobre o teto daquele lar, tornado em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Compreendendo a amiga inválida, sem esperanças de jamais se restabelecer, Sarita tratou de suavizar a decoração do presídio em que se transformara a câmara conjugal do jovem casal. Transformou-a em formosa e pitoresca sala, onde o leito seria o trono e Angelita a soberana. Ornou-a de belos tapetes, de quadros e de flores, para lá transportando igualmente o piano da jovem. Ali mesmo promovia aos domingos, com suas alunas e amigas, delicados recitais de declamação, no intuito de distrair a enferma, e atrair visitas frequentes que alegravam a pobre moça com palestras edificantes, porque escolhidas e sérias. Ela própria, apesar da escola e dos 5 filhos que dirigia,
visitava a doente pela manhã e à noite até a hora do chá, quando então a acomodava para adormecer. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu em além-túmulo, com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência num dos seus matizes mais brilhantes, tiveram um curso regular, diário e ininterrupto, de 11 longos anos, período em que se manteve a enferma no leito, sem que jamais Sarita negligenciasse nas suas atenções à amiga. Felizmente para ambas, a bondosa viúva, portadora de excelente saúde, jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados e indisposições que porventura as assaltassem ocasionalmente nunca foram pretextos para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto da inválida, cuja residência, por felicidade, distava a poucos passos da sua. Fez mais a amável criatura, colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês, de rendas e flores e pequenas costuras. Animou-a a ensinar as primeiras lições do cilibário e os primeiros trabalhos manuais a pobres crianças que não teriam ensejo de algo aprender se não for a boa vontade dos corações bem formados, e a câmara, assim sendo, foi transformada em escola, fato que constituiu sublime encantamento para Angelita, que admirava as crianças. E coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava à amiga a ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana, a consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aquele que, à frente de irremediáveis dilacerações morais, diante da vida odierna, a elas souber resignar-se, ao mesmo tempo que delas faça a escada evolutiva para Deus. Ensinou-a a orar, orando ela mesma diariamente em sua companhia, e atraindo para o recinto como de justiça, com tais atitudes os adamantinos eflúvios da espiritualidade, reconhecia que Angelita se beneficiava, porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíam sensivelmente. O trabalho bendito, elemento de redenção, desenvolvido tão singela quanto eficientemente em torno de crianças de condições humildes, despertou na doente o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes. A meditação em torno da alma humana levou-a a identificar-se com os ideais religiosos, e a resignação, sublime amparo do desgraçado, envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Ao demais, Sarita promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência de Alípio, que se desinteressara completamente do lar. Confeccionara-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, adornando-a e perfumando-a sempre com um subido carinho. Lia-lhe interessantes romances e contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer sutilmente a literatura evangélica, e um curso de cristianização seguiu-se na doçura daquela câmara para onde se dirigiam as visitas misericordiosas dos céus. Lia para a amiga as mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos. Comentava parábolas, curas, feitos, conversões e ensinamentos de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais daí derivadas, apresentando-lhe Jesus tal como realmente o vemos apresentado nos Evangelhos: ativo, sociável, prático, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, a aliviar sofrimentos alheios, a ensinar e esclarecer, construindo no coração humano a moral imarcessível de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos, então muito em uso à cabeceira dos pensadores e estudiosos inclinados ao ideal de perfeição humana,
como eram os de Samuel Smiles, de José e engenheiros, a imitação do Cristo, que outrora tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos, na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo, então, vê-las entretendo-se em análises e debates em torno de tão nobres assuntos, meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas. E porque fosse Sarita alma cândida, revestida de boa vontade, um médio de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais acorriam coadjuvando-lhe os esforços a favor da ovelha necessitada de socorro. E assim sendo, a inspiração brotava de sua alma momentaneamente revigorada pelas forças benfazejas do invisível, e lições fecundas e revivificadoras revigorada pelas forças benfazejas do invisível, e lições fecundas e revivificadoras eram para ali veiculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Esse paciente, admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma psíquica e fisicamente, conforme asseveramos, levou não menos de 11 anos, incansáveis e eficientes, ao qual nem mesmo festejos de natalícios faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelina, de Alípio e da própria Sarita comemoradas com satisfação. E pelo Natal de Jesus havia distribuição de dádivas à criançada, brinquedos, roupinhas, sapatinhos e guloseimas gostosas eram oferecidos a determinado número de pequerruchos e às suas mães, os quais recebiam das próprias mãos da doente as recordações gentis do dia do Senhor, pois Sarita, que isso tudo preparara cautelosamente durante o ano todo, por essa época, transmudava ainda uma vez o aposento da amiga em gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorasse nos tristes lábios da enferma ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada ao tomar de suas mãos bonecas, palhaços, carrocinhas e cavalos, fogõezinhos e cartuchos de doces, camisinhas e lindas fitas. Então, aqui nós terminamos essa passagem desse trabalho de reabilitação, de amparo, de auxílio que aconteceu então durante esse período desses 11 anos. No nosso próximo encontro, na quinta-feira, a gente vai para o capítulo 9, provavelmente já para concluir aqui esse nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9 é pequenininho ele, dá para a gente fazer na semana que vem. Então a gente para por aqui, pessoal, esse nosso trecho. Então, trazendo aqui esse relato da trama que envolve então essas três personagens, o marido, a esposa e o filho, então, que acabou sendo abortado, devido às complicações do parto, o comprometimento da saúde de Sarita, de Angelita, e também aqui depois esse trabalho de acompanhamento que ela necessitava durante esse período. Então, no nosso próximo encontro, nós veremos aqui a conclusão dessa história, que certamente aqui nos sensibiliza bastante, porque mostra se no presente nós vemos esse espírito tão necessitado de ajuda, passando por toda essa transformação, um espírito que mostra toda essa doçura diante das dificuldades que vem enfrentando. No passado foi um espírito delituoso. Então isso é muito importante para nós, porque nós vemos que hoje aqueles que por algum motivo nos sensibilizam, despertam em nós essa compaixão pelos sofrimentos que vivenciam, no passado tiveram ali os seus erros. E aqueles que erram no presente terão no futuro também a oportunidade de resgatarem esse passado de erros. Então nós vemos isso muito na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva,
né, naquilo que nós vemos nos meios de comunicação, os criminosos, aqueles que fazem parte dos ciclos administrativos do nosso país, né, os políticos, administradores, que praticam ali os seus erros, suas faltas, no futuro terão oportunidade de recomeçar. E isso é muito bom porque nos ajuda a neutralizar esse sentimento passional que nós temos hoje, de fazer julgamento, de fazer as condenações, né, de querer fazer justiça dessa forma tão simplista que nós temos hoje, mas quando nós começamos a ver a lei de causa e efeito trabalhando, né, nessa forma linear, envolvendo o passado, o presente e o futuro, tudo para nós se torna muito diferente. Então isso faz com que nós sejamos pessoas mais equilibradas hoje, porque enquanto nós vemos assim manifestações tão calorosas, tão agressivas, né, contra muitas dificuldades que nós temos hoje, o nosso papel então é agir de um modo produtivo, de um modo proveitoso, mas também de um modo bastante equilibrado. Porque nós vemos que se hoje o nosso presente ele é complicado, é porque o nosso passado também foi. E que se hoje nós fizermos um trabalho adequado, nós teremos um futuro diferenciado. Então essa é a grande lição que nós podemos tirar aqui do nosso estudo de hoje. Então, pessoal, fechando por aqui, né, o nosso encontro, lembrando mais uma vez que, finalizando aqui o livro Dramas da Obsessão, nós iniciaremos o livro Memórias de um Suicida, provavelmente já na semana que vem. Né, vou deixar aqui tudo preparadinho no nosso cronograma para que a gente consiga já iniciar esse trabalho. E a partir do Memórias de um Suicida, assim que nós concluirmos esse livro, vai ser o quarto